o Ortiz, o Léo Ortiz, pensando em revendê-lo. Não. Ou o De La Cruz. O De La Cruz. Vai trazer para ele jogar no Flamengo, para ele ganhar títulos com o Flamengo. Qual é o melhor disponível na posição no meio de campo que eu estou precisando, no América do Sul? É o De La Cruz. O Flamengo não contrata o De La Cruz pensando em revendê-lo, nem o Léo Ortiz. Mando bem, mas não é todo mundo que tem um torcedor, presidente, milionário que vai lá e empresta o dinheiro bonzinho com juros baixos. Mas depois teve não é todo mundo que vai ter isso. Tem clube que tem torcedor milionário que empresta o dinheiro e depois toma o clube para si. Então, como no Atlético Mineiro. Quem está sobrando mais em seu campeonato estadual? Essa pergunta é difícil, porque eu mesmo, pensando aqui na resposta, Palmeiras ou Flamengo? Palmeiras. Os dois estão sobrando. Mas o Flamengo está sobrando Palmeiras? Agora porque tem adversários mais fortes. Tem adversários mais fortes, né? Salve, salve nação! Saudações rubro-negras! Quem está sobrando mais no campeonato estadual? Flamengo ou Palmeiras? Comentem, fiquem à vontade. Este é o tema do nosso vídeo aqui. Separei para vocês um corte do programa da ESPN Brasil falando sobre as forças de Flamengo e de Palmeiras. Já chega deixando o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho para não perder nada. As imagens são da ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Galera, no final do vídeo a gente fala aqui, a gente comenta sobre este tema. Só quero que você compartilhe este vídeo para ajudar o nosso trabalho aqui, valeu? Tamo juntos, conto com a sua ajuda aí, simbora. Organização, então tiveram... A coisa não é simples assim, SAF sim, modelo associativo não. Um bom modelo associativo, bem gerido, o Flamengo parou para pensar na vida em um momento... Demorou, mas chegou a hora, né? Demorou, parou, foi criticado, tinha rubro-negro que me cobrava no metrô. Professor, eu quero título, não sei o quê. Teve um momento que o Flamengo só tinha aquela Copa do Brasil lá contra o Atlético Paranaense e todo mundo cobrando. O Bandeira sai sem ser campeão. O Palmeiras teve a felicidade de, num primeiro momento, Paulo Nobre lá emprestar dinheiro a juro baixo, depois vem a questão da Crefisa, mas não é só isso. Como é que o Palmeiras geriu a questão do seu estádio, por exemplo? De uma maneira muito mais racional. Há críticas, mas não se fala que o Palmeiras tem uma dívida que outros têm. Então, sabe, o modelo associativo, quando bem gerido, quando bem encaminhado, também pode ser uma solução. Não, ele é a melhor das soluções. Eu acho que é a melhor de todas. Mas precisa ser bem trabalhado, porque também não pode ficar ao sabor do vento, né? Trocou a diretoria, aí muda tudo, cada um faz de um jeito. Mas é óbvio que o clube, quando ele consegue gerir a si próprio com competência, com seriedade, ele não está sujeito aos interesses comerciais de quem está de fora. A gente falava agora há pouco das contratações do Vasco, que são contratações, na sua maioria, que devem interessar economicamente a 777. O Flamengo não. O Flamengo contrata jogadores para que eles deem retorno técnico em campo. Algumas contratações que são feitas não são assim. Por exemplo, a última agora. Vou trazer aqui o Ortiz, o Léo Ortiz, pensando em revendê-lo. Não. Ou o De La Cruz. O De La Cruz. Vai trazer para ele jogar no Flamengo, para ele ganhar títulos com o Flamengo. Qual é o melhor disponível na posição, no meio de campo que eu estou precisando, no América do Sul? É o De La Cruz. O Flamengo não contrata o De La Cruz pensando em revendê-lo. Nem o Léo Ortiz, nem outros jogadores que vieram. Nem mesmo o Luiz Araújo, que é mais jovem. Ele contrata para que tenha retorno dentro de campo, que eles joguem e entreguem títulos ao Flamengo. Essa é a grande diferença. Por isso, o modelo associativo, quando você tem capacidade de se organizar para ter dinheiro, para o clube estar sadio financeiramente, poder fazer investimentos, é melhor, porque o retorno desse dinheiro, do lucro, fica dentro do clube. No caso da SAF, não. O retorno vai para a empresa que pagou o dinheiro para pagar dívida. Na verdade, as SAF chegam para salvar os clubes das suas dívidas. Porque Vasco, Botafogo, Cruzeiro não tinham mais como sobreviver enquanto instituição. E eles tinham que recorrer a alguém que pagasse a dívida. Não é o caso do Flamengo, hoje não é o caso do Palmeiras, pode não ser o caso de outros clubes. Então, é claro que o modelo associativo gerido conscientemente e com capacidade, com competência, ele é melhor para o clube do que a SAF nessa altura. Porque é o clube por ele mesmo, não é um terceiro interessado em botar dinheiro e tirar dinheiro. Melhor que a SAF, dependendo... SAF é investimento. Todo mundo que faz investimento faz para ter retorno. Se não tiver retorno, é prejuízo. Eles acabam abandonando.
é melhor que SAF, dependendo do clube, dependendo da gestão. E dependendo da SAF também. Dependendo da gestão, se for uma gestão... Tem um monte de modelo associativo aí que é uma porcaria. Competente, consciente. Então, peraí. Se for uma gestão competente e consciente, é melhor que você seja gerido, né, de forma associativa. Sim. Agora, o problema é que são exceções, não né? tem responsabilidade. A maioria no Brasil. Deixa dívida em cima de dívida. O clube em situação falimentar, aí não vale a pena. Não vale a pena. A maioria no Brasil. Mas a gente tem hoje 2 exemplos no Brasil de clubes que passaram por problemas sérios. O Flamengo passou anos e anos com problemas sérios de gestão, mas conseguiu corrigir a sua rota. Palmeiras também. Palmeiras exceções. De formas diferentes, mas os dois corrigiram suas rotas e hoje são exemplos de boas administrações do futebol brasileiro. E isso se mostra através dos resultados recentes. Não é todo mundo que tem e eu não vou tirar mérito, não, nem falar mal, ao contrário, falando bem, mas não é todo mundo que tem um torcedor, presidente, milionário que vai lá e empresta o dinheiro bonzinho com juros baixos. Mas depois teve não é todo mundo que vai ter isso. Tem clube que tem torcedor milionário que empresta o dinheiro e depois toma o clube para si. Então, como no Atlético Mineiro. Pois é. Tomou o clube para si. Fez a SAF e eles são os donos da própria SAF. Passaram a ser donos do clube porque foram emprestando dinheiro. E teve sequência. Doação. Depois do Paulo Nobre veio gente que se até opõe ao Paulo Nobre, que é a Leila. É um outro modelo. Mas a coisa continua andando. Não foi terra arrasada. Quer dizer, tem uma continuidade de gestão. Ciclo vicioso do bem, né? Agora, a maioria dos clubes brasileiros é o contrário. Se locupleta do fato de não ter que... Da satisfação, de dívida. Bom, agora vai estourar esse troço aí. É preciso uma conscientização. Futebol hoje é um negócio? Prazer. Sociedade Esportiva Palmeiras, meu negócio é futebol. Prazer. Clube de Regatas Flamengo, meu negócio é futebol. É também um tipo de investimento, porque você não ganha dinheiro só revendendo o jogador. Você traz o jogador, você ganha em marketing, camisa, promoção, título, torcida. Isso que eu falei, que o Cuéllar transmissão. Poderia ser uma boa para o Vasco também. Depende de como você pensa o futebol, como você pensa o negócio. Então. O jogador... Porque você não ganha dinheiro só revendendo o jogador. Você ganha dinheiro também com esse jogador te ajudando esportivamente. Concorda? Os jogadores que o Vasco contratou, porque a gente está falando de Flamengo aqui, mas só para voltar, ano passado, experientes e que vieram para ajudar o time dentro de campo, como o caso do Medel, do próprio Payet, não foram jogadores comprados pela 777. Foram situações de mercado do então diretor executivo, né, o Paulo Brax, de jogadores que não custaram ao clube. Não houve investimento. Apenas aumentou a folha salarial. Mas não pagou nada para ter o Medel, não pagou nada para ter o Payet. Jogadores que estavam sem contrato, que estavam livres no mercado. Mérito também, né? Que vieram para qualificar o time. Qualificar dessa forma. Qualificar, aumentando folha salarial, mas sem investimento para comprar. E isso direto aqui, sem ter que passar por autorização de compra e tal. Essa é uma diferença. Se for depender de dinheiro para investir, para comprar, as empresas vão procurar jogadores que possam ser revendidos ali na frente e gerar dinheiro. Quem está sobrando mais em seu campeonato estadual? Essa pergunta é difícil, porque eu mesmo... Pensando aqui na resposta, Palmeiras ou Flamengo? Palmeiras. Os dois estão sobrando. Mas o Flamengo está sobrando Palmeiras? Agora porque tem adversários forte. Tem adversários mais fortes, né? O Palmeiras não tem um Fluminense em São Paulo. Não tem alguém que faça frente. O Campeonato Paulista também tem, para mim, um nível mais difícil, mais complicado que o Campeonato Carioca, à exceção do Nova Iguaçu. Poucos times pequenos do interior do Rio conseguem esse grau de competitividade como o Red Bull. Cara, o Santos, o Corinthians, cara, esses times estão jogando tão bem assim? Pô, são times grandes, mas não estão jogando tão bem assim, né, cara? O Bragantino, como o Novo Horizontino, até outros times que ficaram pelo caminho, Mirassol, São Bernardo. Então, por essa dificuldade a mais, eu vejo que o Palmeiras é mais consistente. E até em termos de projeto, eu vejo que o Palmeiras tem um projeto de futebol mais eficiente que o do Flamengo. O Flamengo tem... Pensando nos seus cenários locais, o Flamengo é a marca dominante. É o clube de maior torcida, não só do Rio, mas do país. E essa massa ajuda muito, né, a turbinar esse faturamento do Flamengo. O Flamengo, de certa forma, poderia ter uma vantagem ainda maior em relação aos seus concorrentes. E nos 2 últimos anos no Rio de Janeiro, perdeu, foi desbancado pelo Fluminense, com muito menos investimento. Já no caso do Palmeiras, embora não seja a marca dominante, nem mesmo no cenário local,
Corinthians é o clube de maior torcida em São Paulo, o São Paulo também rivaliza bastante, tem mais concorrência interna, não só no interior, mas entre os grandes, pelos momentos de cada um, e ainda assim, com menos gasto comparado ao Flamengo, consegue ser competitivo em todos esses anos, fazendo um projeto sustentável de futebol. Então, até A diferença hoje do Palmeiras em relação ao Flamengo é a profissionalização da gestão esportiva. Exato. Isso aí conta muito desde a favor a base do Palmeiras. até o time principal. E por isso é mais eficiente. Gastando menos, ele consegue manter um nível de competição muito semelhante, porque a gestão esportiva do Flamengo ainda é delegada a amador. No caso, o Marcos Braz, que é o vice de futebol. E que não sai dali por questões políticas. Mas o Flamengo merecia, o Flamengo que é gerido profissionalmente no aspecto administrativo, econômico, financeiro, de marketing, ele não tem esse mesmo tipo de gestão na área esportiva. E por isso ele sofreu derrotas que não deveria ter sofrido. Por exemplo, no ano passado inteiro sem ganhar nenhum título. E o elenco do... caminha melhor. O elenco do Flamengo continua melhor que o do Palmeiras, por causa dos investimentos. É um elenco mais caro pelo que cada um investiu. Mas agora, pelo fato de ter uma comissão técnica com um trabalho de longo prazo, por ter essa eficiência e essa profissionalização do futebol, o Palmeiras consegue estar num patamar de igualdade, mesmo gastando menos que o Flamengo. Então, por isso, eu vejo esse projeto de futebol mais eficiente. Os dois podem dar resultados, mas se tivesse de optar por um, eu optaria pelo projeto esportivo do Palmeiras. Tá, tudo bem. O ano passado foi um fracasso, um vexame, né? O Flamengo não ganhou nenhum título, só que este Flamengo meteu 3-0 neste Palmeiras aí que eles estão elogiando, do Abel Ferreira. O time do Tite venceu o Palmeiras do Abel Ferreira por 3-0 no ano passado. Foi um jogaço, cara. O Flamengo jogou muita bola. Bem, galera, algumas coisas eu tenho que concordar e outras eu tenho que discordar. Por exemplo, eu concordo que o departamento de futebol do Flamengo é amador. Não tô falando da equipe técnica, tá? Do Tite. Eu tô falando do Marcos Braz, do Bruno Spindel. Esses caras fizeram o Flamengo passar vergonha no ano passado. Porque só fizeram lambanças, trocando de técnico sem necessidade, deixaram o Dorival Júnior sair, contrataram o Vitor Pereira, um tiro na água, né? Depois trouxeram o Sampaoli, que é um cara que não conversa com ninguém. Ou seja, um técnico diferente do outro sem convicção nenhuma, só pelo nome, só pela identidade. Ah, é técnico argentino? Vou contratar. Ah, é técnico de Portugal? Vou contratar. E, cara, se a gente pegar depois do Jorge Jesus, os técnicos que deram certo no Flamengo, todos são brasileiros. O Rogério Ceni ganhou títulos brasileiro, Dorival Júnior ganhou títulos brasileiro. E agora o Tite já ganhou um título, a Taça Guanabara é título brasileiro. Ou seja, galera, essa insistência em técnico estrangeiro, cara, tem que ter convicção. Se o cara não é bom, se não estudar o cara, não adianta trazer porque não vai dar certo. Trouxeram o Domenech Torrente, trouxeram o Paulo Souza e esses outros dois que eu já falei, Vitor Pereira e Sampaoli, nenhum deu certo. Apesar do Renato Gaúcho não ter ganhado nenhum título, ele ficou pouco tempo e começou muito bem. O Flamengo começou jogando muito bem com o Renato, mas infelizmente no final não ganhamos nenhum título. Mas é isso, galera. Eu trouxe aqui para você este corte aí do programa da ESPN Brasil falando sobre Flamengo e Palmeiras, as diferenças, as comparações, eles sobram no Brasil, né? Realmente os dois sobram no Brasil. Agora com a equipe do Tite, cara, eu acho que isso vai se equiparar falando de campo, né? Campo e bola. Não tô falando externamente, não tô falando de grana, porque se for falar de grana, o Flamengo ganha de lavada, né? O Flamengo fatura muito mais que o Palmeiras. Tô falando dentro das 4 linhas, agora vai se equiparar. Flamengo e Palmeiras. O Flamengo que já deu uma surra no Palmeiras no ano passado no Campeonato Brasileiro. E vamos ver, né, o que vai acontecer neste ano. Valeu, tamo junto, saudações rubro-negras. Fui!